Paz do Senhor Jesus, graças a Deus, quem te sauda sou eu mesmo, Diácono Cleides. Aqui estamos, irmãos, nessa breve oportunidade, nessa riquíssima oportunidade, para juntos meditarmos um pouquinho a palavra do Senhor. Nesse pequeno e humilde estudo, irmãos, estaremos tratando do seguinte tema: Jesus é o Arcanjo Miguel? O Arcanjo Miguel é Jesus? O que é que a palavra de Deus vai nos falar acerca deste assunto? Para darmos início, vamos fazer uso da Epístola de Timóteo, capítulo 3, de versículo 16, que nos diz: E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, ouvintes da palavra de Deus, todos nós sabemos que Jesus é revelado pela palavra de Deus como sendo o mesmo Deus, o Deus encarnado. Sabemos que hoje em dia o negócio está difícil, porque já são tantos ensinamentos por aí que só o sangue do Cordeiro. E muitos, infelizmente, estão afirmando, até mesmo ensinando aos demais irmãos, a muitas pessoas, que Jesus e Miguel são a mesma pessoa. Mas o que realmente a Bíblia vai nos ensinar acerca deste assunto? Irmãos, inicialmente, eu afirmo a vocês que este ensinamento não é para tratar de versões bíblicas, mas desde já eu deixo o meu alerta aos irmãos ouvintes da palavra do Senhor, para que os irmãos tenham cuidado com muitas versões de Bíblia, porque nem todas as Bíblias são dignas de ser tidas como fiéis à palavra de Deus, porque já são muitas versões de Bíblias que omitem, diminuem, aumentam, acrescentam muitas coisas. Vemos aqui inicialmente na Epístola de Timóteo 3,16 que esta versão a qual uso utiliza o termo Deus se manifestou carne, estando em concordância com os originais, com versões antigas das Almeidas, como também nas Bíblias que são aceitas, como a King James de 1611 e assim vai. Muitas versões de Bíblia hoje, no lugar de Deus, eles colocam ele ou aquele. E isto é uma omissão terrível, porque vai levar o leitor o entendimento que Jesus é apenas um ser qualquer. Se formos pegar as versões das Testemunhas de Jeová, está lá, ele ou aquele se manifestou em carne. Se você chegar a ter uma testemunha de Jeová e questionar ele se Jesus é Deus, eles vão ensinar que Jesus é o Arcanjo Miguel, irmãos. Os testemunhas de Jeová, como também semelhantemente os adventistas do sétimo dia, eles afirmam que Jesus é o Arcanjo Miguel. Mas o que acontece? Quando fazemos essa comparação de a Epístola de Timóteo 3,16 com João, capítulo 1, de versículo 1, como também o versículo 14, vamos ver que o Verbo se fez carne. Então há uma conexão que nos leva ao entendimento que Deus se manifestou carne. O Verbo é quem? Jesus. Jesus é quem? Deus. Então, a função do texto crítico, que é um texto base que muitas versões de Bíblia utilizam hoje, uma das funções dele é diminuir ou aumentar termos dentro do contexto da Bíblia. E isso, irmãos, levando a distorções acerca de doutrinas essenciais do cristianismo. Então, muitas doutrinas do cristianismo, muitas coisas da doutrina do cristianismo são atingidas por devido ao texto crítico. Muitas delas, como o poder do sangue, como acerca do arrependimento, da condenação, e como também assuntos acerca se Jesus é Deus ou não é Deus. Então, este texto crítico, ele atinge muitas coisas da doutrina. Então, eu recomendo aos irmãos que utilizem textos a partir do texto recebido. São versões que são confiáveis de se usar. Amém? Então, irmãos, sabemos que Jesus é Deus. E haja vista que muitos aí estão afirmando que Jesus é Miguel.
Mas será isso uma verdade? O que é que a Bíblia vai dizer acerca deste assunto? Irmãos, eu estive pesquisando na Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, só se há 5 ocorrências falando de Miguel. Mas nenhuma dessas passagens está afirmando que Miguel é Jesus. Em nenhuma dessas passagens afirma tal coisa. Eu vou citar aqui as passagens para os irmãos lerem depois e terem uma noção. Daniel capítulo 10, versículo 13. Daniel capítulo 10, versículo 21. Daniel capítulo 12, versículo 21. Judas capítulo 1, versículo 9 e Apocalipse capítulo 12, de versículo 7. Nenhuma dessas passagens afirma que Miguel é Jesus. Amém? Eu confesso aos irmãos que este estudo eu fui questionar a Deus, perguntar a Deus em oração. Irmãos, Deus é tremendo. Para a glória de Deus, cada pergunta que eu fiz a Deus, na palavra Deus me respondeu. Então eu confesso a vocês que esse breve e humilde estudo é como se fosse uma aplicação de perguntas e respostas. E a pergunta inicial que eu fiz a Deus é: os anjos são criados por Deus. Sabemos disso. Se Miguel é Jesus, Miguel não foi criado por Deus? Irmãos, Deus na sua palavra me respondeu. Sabemos, irmãos, que todas as coisas foram criadas por Deus. Deus me fez entender que Ele é o Criador de todas as coisas. E tudo foi criado pelo intermédio de Jesus Cristo. Efésios capítulo 3, de versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde o século esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Sabemos que sem o Verbo, irmãos, nada se fez em si. João capítulo 1, de versículo 13. Todas as coisas foram feitas por Ele, ou seja, por meio de Cristo Jesus. Amém? E sem Ele nada do que foi feito se fez. E isso, irmãos, tudo foi criado de acordo à sua vontade, conforme Apocalipse capítulo 4, de versículo 11. Digno é, Senhor, de receber a glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade são e foram criadas. Irmãos, se nós formos pegar a qualidade da criação, vemos que Deus é Criador e Jesus também é o Criador. Isso ficando comprovado que Jesus é Deus. Então vemos que já nesta colocação podemos entender que Miguel e Jesus não são a mesma pessoa. Porque se formos ver ali Gênesis capítulo 1, vamos ver ali acerca da criação. Gênesis não cita em momento algum Deus criando os anjos. Mas sabemos que em algum momento ali, na criação, Deus veio criar os anjos. Então sabemos que os anjos são criaturas feitas por Deus. Amém? Colossenses capítulo 1, de versículo 16 diz: porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Irmãos, observando bem Colossenses capítulo 1, 16, está citando uma hierarquia. E sabemos que o arcanjo Miguel, ele é um arcanjo. A palavra arcanjo quer significar um anjo-chefe ou maioral. Mesmo sendo um anjo maioral do que os demais, o arcanjo Miguel foi criado por Deus. Miguel, ele não é pré-existente, ou seja, ele não existe desde a eternidade. Ele foi em algum momento da criação ali, criado pelo nosso Deus Jeová. Então, se Miguel é Jesus, se a palavra de Deus afirmasse isso, a própria palavra ia se contradizer, irmãos. Podemos ver Hebreus capítulo 1, de versículo 4,
que diz assim: feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou o mais excelente nome do que eles. Irmãos, muitos querem pegar este texto, ou seja, aqui está tratando de Jesus. Muitos querem pegar este texto, pegando este termo feito. Irmãos, este termo feito, aqui em Hebreus capítulo 1, de versículo 4, em momento algum está sendo aplicado no sentido de criação. Porque já há muitas pessoas aí pregando, dizendo, ensinando que Jesus foi criado, que Jesus é um ser criado, que Jesus foi um ser criado por Deus. E isso é uma heresia, irmãos, porque Jesus é Deus. Jesus tem as mesmas qualificações sendo Deus. Amém? Um próximo estudo eu vou estar fazendo umas comparações de Bíblia com Bíblia e vou demonstrar na palavra para vocês que Jesus tem as mesmas qualificações do que o Deus Jeová, quer que seja em termos de onisciência, onipotência, onipresença. Eu vou assim fazer um estudo quando estiver com um tempinho aí. Mas o que acontece? Jesus ele não é criado. Jesus, ele é sendo o mesmo Deus, o Deus encarnado. Haja vista que em Hebreus capítulo 1, de versículo 6 a parte B, fala que todos os anjos de Deus o adorem. Então, irmãos, fica comprovado que Miguel, ele não é pré-existente, ele foi em algum momento da criação criado por Deus. Observe aqui Neemias capítulo 9, versículo 6. Só tu és, Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, e a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guarda com vidas, a todos, e o exército do céu te adora. Então aqui está tratando acerca da criação dos anjos, irmãos. Deus criou os anjos. Então nós vemos que nessa pergunta que foi feita, se Miguel é Jesus, Miguel não foi criado por Deus. O que Deus me fez entender na palavra é que Jesus é o Criador, Miguel é a criatura. Amém, meus irmãos? A segunda pergunta é: questionei a Deus. Observe, nós sabemos que os anjos são criaturas feitas por Deus. Os anjos recebem adoração. Se Jesus é Miguel, podemos adorar Miguel? Será se a Bíblia vai nos dar essa permissão de nós adorarmos a Miguel? Vamos ver já lá na palavra. A palavra de Deus nos ensina, irmãos, que somente a Deus devemos adorar. Somente ao Senhor a honra, a glória, o louvor para tudo sempre. Amém? O primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, dos versículos 25 ao 31, nos diz: porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, e mais temível é do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Versículo 27. Louvor e majestade há diante dele, força e alegria no seu lugar. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Versículo 29. Tributai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes e vinde perante ele. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que não se abale. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Isaías capítulo 42, de versículo 8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Mateus capítulo 4, de versículo 10. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Irmãos, a adoração, o louvor, a glória, a honra, todo crente sabe, é dado somente a Deus. E nós sabemos que Jesus é Deus, nós podemos sim adorar Jesus. Nós podemos adorar ao Senhor. Amém? Nós podemos prestar adoração ao nosso Senhor Jesus. Olha, João capítulo 9, 35 diz:
Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse: crê tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Podemos ver aqui, irmãos, passagens afirmando abertamente Jesus recebendo adoração. Amém? Veja Mateus capítulo 2, de versículo 11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dávidas, ouro, incenso e mirra. Então, vendo aqui os magos ali que foram visitar, ter com Jesus, prostrando-se em terra, adorando o nosso Rei Jesus, que havia nascido de uma virgem chamada Maria. Mateus capítulo 28, de versículo 9. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Irmãos, Jesus sim pode ser adorado, Miguel não. Amém? O único anjo na palavra que é mencionado recebendo adoração é um anjo por nome, o anjo do Senhor, sendo este o mesmo Deus, amém? Se manifestando através do anjo. Ou seja, eu creio e tenho a certeza e a convicção que o anjo do Senhor é o próprio Cristo se manifestando do Antigo Testamento. Veja, irmãos, glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Êxodo capítulo 3, versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te achegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que tu estás a pisar é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Então veja que esse texto está tratando acerca do anjo do Senhor. O anjo do Senhor falando como sendo o próprio Deus, irmãos. Então o único anjo no Antigo Testamento que recebe adoração é o anjo do Senhor, sendo o próprio Cristo se manifestando. Amém? Juízes capítulo 5, versículo 13 nos diz: e sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou seus olhos e olhou. E eis que se pôs de pé diante dele um homem que tinha na sua mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça o sapato de teus pés, porque o lugar que estás é santo. E fez Josué assim. Irmãos, então veja que esse anjo que se apresentou a Josué é o próprio Cristo. É o próprio Deus ali se manifestando por meio da teofania. Amém? Então veja que Josué adorou aquele anjo, o anjo do Senhor. Então ficando comprovado que o único anjo que recebe adoração é o anjo do Senhor. Podemos ver no Novo Testamento que João, quando recebeu a revelação do Apocalipse, ele se prostrou lá diante de um anjo, o anjo repreendeu ele. Olha o que diz aqui Apocalipse. Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo, maravilha. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 22, de versículo 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo
que mais mostrava para o adorar. Veja, João está se prostrando diante dos pés do anjo para adorar o anjo. Mas no versículo 9 disse o anjo, e disse-me, olha, não faça tal, porque eu sou teu conservo e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Então veja que o anjo estava ali prestes a receber a adoração do apóstolo João, mas o anjo repreendeu a João dizendo, não faça isso, eu sou apenas o teu conservo e de teus irmãos os profetas. O anjo ainda fez uma recomendação, olha, adora a Deus. Então, irmãos, Jesus, ele recebe a adoração, o arcanjo Miguel não. Se formos afirmar que Miguel é Jesus e Miguel é Jesus, estaremos em contradição. Será se nós podemos adorar Miguel, sendo que a glória é para Deus, irmãos? Muitos estão pregando heresias, estão pregando coisas que não convêm, distorcendo a palavra e levando muitos a coisas que não convêm. Se eu afirmar que Miguel é Jesus, irmão, isso é uma contradição terrível. Isso é uma heresia a qual Deus pesará a mão em quem prega e ensina tal coisa. Miguel não é Jesus. Então podemos ver que muitas vezes os fariseus desejavam apedrejar Jesus. Por quê? Porque algumas vezes ele se apresentava ali de alguma forma que levava os fariseus a como enlouquecer da cabeça. Porque Jesus disse, qual é o mais fácil? Dizer, levanta e anda, ou os teus pecados estão perdoados? Até os fariseus veio dizer, irmãos, quem é esse que perdoa pecado? Irmãos, Jesus é Deus. Jesus é o Senhor dos exércitos. Ele é aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Jesus recebe adoração, o arcanjo Miguel não. Amém? Glória a Deus. Jesus, ele é adorado, o Miguel não. Miguel não pode ser adorado. Misericórdia, quem afirma essas coisas aí precisa nascer de novo, precisa se converter ao evangelho do Senhor. Porque Deus não está de acordo com essas coisas que muitos estão pregando aí. Não está, irmãos. Jesus, ele quer compromisso com a palavra. Jesus quer que venhamos discernir a palavra e não venhamos ser levados por qualquer vento de doutrina, não, irmãos. Amém? Uma coisa errada que eu vejo também é muitos aí invocando o nome de Miguel como se Miguel fosse Jesus. Misericórdia. Vamos pela lógica, irmãos. Miguel não é onipresente não, irmãos. Se tiver 10 cultos aqui sendo feitos, muitos aí dos 10 cultos está dizendo, Miguel, mete a espada nas costas do demônio aí. Irmãos, tenhamos cuidado. Quem é onipresente é o próprio Cristo. Porque pode ter 60 locais aí fazendo culto, mas aonde está clamando ali o nome de Jesus, ele está presente ali, irmãos. Porque ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus a qual se fez carne, a qual levou em si as nossas dores e enfermidades, para que através das suas pisaduras recebêssemos a salvação e fôssemos guardados da condenação eterna. Então, irmãos, no livro de Daniel, se nós afirmarmos, onde ali é mais destacado o nome mencionando Miguel, se nós ali afirmarmos que Miguel é Jesus, estamos pregando uma heresia terrível. Amém? E não estaremos ali agradando a Deus. João 8,58 nos diz, e disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Amém? Porventura o arcanjo Miguel é Deus? É uma pergunta que fica aí para os que apoiam essa doutrina aí. Observe que em Daniel capítulo 10, versículo 13, a Bíblia diz acerca de um dos primeiros príncipes. Então muitos adventistas do sétimo dia, quando pegam esse termo, um dos primeiros príncipes, ali tratando de Miguel, eles não, está falando aqui de Jesus, Jesus é o príncipe do Senhor Jeová, é aquela coisa, mas se formos observar, observe o termo, um dos primeiros príncipes. Se é um dos, isso significa que tem outros mais anjos que têm um grau elevado. A Bíblia não menciona, irmãos, outros arcanjos, mas eu creio que tenha outros anjos com outros graus, com outros
patamares de elevação acima dos demais, porque é uma hierarquia. Então eu não posso afirmar que Jesus é o arcanjo Miguel. Eu não posso afirmar porque a palavra me mostra que Jesus é Deus. Amém? O arcanjo Miguel é apenas um anjo. Então os anjos não recebem adoração. Os anjos não é Deus. O único anjo que quis ser igual ou maior do que Deus foi o próprio Satanás. E a Bíblia diz que ele foi lançado em terra porque almejou ser igual ou maior do que o nosso Deus Jeová. Então, quem quer ser maior ou semelhante a Deus, a tendência é cair por terra, irmão. Porque o Deus não dá a sua glória a outros, a glória é do Senhor. Agora veja que Jesus é adorado. Se Jesus não fosse Deus, irmãos, ele mesmo repreendia ali a adoração que estava recebendo e prestava, incentivava as pessoas ali a adorar somente ao Senhor que está no céu. Mas ele recebeu adoração. Haja vista que as Bíblias das Testemunhas de Jeová, eles não colocam no lugar de adoração, nas passagens ali que Jesus está sendo adorado, eles colocam homenagem, porque eles não aceitam, irmãos, Jesus como Deus. São os filhos do diabo, os falsos profetas, que o meu Jeová, o meu Senhor Deus, vai pesar a mão sobre os tais. Então Jesus é Deus, o arcanjo Miguel apenas um anjo. Os anjos perdoam pecado? Se Miguel é Jesus, esse Miguel perdoa os nossos pecados? Eu creio que não, irmãos. Eu creio que não. Na palavra Deus me respondeu. Mateus capítulo 9, versículo 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama, vai à tua casa. Não existe nenhuma passagem, amados, que sustenta afirmando ou apoiando Miguel perdoando pecados. E se alguém afirmar isso aí, quero que me prove na Bíblia, porque quem prova isso aí, afirma e defende isso aí, está pregando heresia. Porque só Jesus tem o poder, Deus tem o poder de perdoar pecado. Marcos capítulo 2, 5 nos diz, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Epístola 1 de João, capítulo 1, de versículo 9. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele, ou seja, Jesus, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Colocação: Jesus perdoa pecado, o arcanjo Miguel não perdoa pecado. Os anjos podem conceder a alguém o Espírito Santo? Os anjos batizam com o Espírito Santo? Se Miguel é Jesus, pode o arcanjo Miguel batizar alguém com o Espírito Santo? Oh, maravilha! Será se a Bíblia defende isso? Não tem sequer, meus irmãos, uma sequer afirmação que comprove tal coisa. Quem nos batiza com fogo e com o Espírito Santo é o próprio Cristo. Vemos profecias conforme Joel capítulo 2, 28, Isaías 44, 3, como Ezequiel 39, 19, e nós vemos o cumprimento dessas profecias em Atos 2. Jesus, ele batizou com o Espírito Santo em épocas passadas e ele ainda batiza com fogo e com o Espírito Santo. Então Miguel não é Jesus, Jesus não é Miguel. Fica comprovado, irmãos, apenas nessas poucas colocações que estou fazendo. É trouxa, me perdoe falar essa palavra, é cego quem vai se deixando levar por esses ventos de doutrina aí. Muitos aí com a Bíblia debaixo do sovaco chegam pregando coisas terríveis que não têm fundamento bíblico e ainda muitos que se dizem servos de Deus, até muitos que se dizem de sã doutrina, apoiando tais coisas. Jesus, ele está indignado, irmãos, porque muitos estão se deixando levar, não fazendo prova com Deus para saber se é de Deus ou não é de Deus tal ensinamento ou tal homem que se diz pastor ou homem de Deus. Deus, ele quer compromisso, Deus, ele quer humildade dos seus servos em meditar, pesquisar, estudar e principalmente vigiar e vivenciar a palavra do Senhor. Miguel não batiza ninguém com o Espírito Santo não, irmãos. Só se for na mente desses falsos profetas aí que apoiam muitas heresias. Amém? Posso orar a Deus em nome de Miguel?
Se Miguel é Jesus, eu posso clamar a Deus pedindo algo em nome de Miguel? Eu creio que não. Então, para você aí que diz que Miguel é Jesus, eu posso orar a Deus, clamando a Deus em nome de Miguel? Sendo que a palavra nos manda orar a Deus em nome de Jesus. João capítulo 14, de versículo 13 diz: E tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, disse Cristo Jesus. Quem diz que Miguel é Jesus está pregando uma heresia terrível. Amém? Então, segundo a palavra de Deus, só posso clamar a Deus em nome de Jesus. Se Miguel é Jesus, eu posso expulsar demônios em nome de Miguel? Eu posso colocar a mão na cabeça de um endemoniado ali e falar em nome de Miguel, sai? Eu posso fazer isso? Será se a palavra de Deus me permite fazer isso? Será se todos os demônios se prostram diante do nome de Miguel? Irmãos, a Bíblia nos ensina que o nome de Jesus é um nome sobre todos os nomes, a qual toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Amém? Confessando que Ele é Deus acima de todos os deuses. A Bíblia não permite, não afirma e não ensina nós usarmos o nome de Miguel, ou quer que seja para orar, ou quer que seja para expulsar demônios. Amém? Somente o nome de Jesus é um nome poderoso. E neste nome, clamando este nome, Satanás tem que cair por terra. O nome de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Se Miguel é Jesus, eu posso afirmar que Miguel é a segunda pessoa da Trindade? Nunca, meus irmãos. Pois a Bíblia diz na Epístola de João, capítulo 5, 7, porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Se Miguel fosse Jesus, ia ficar assim, porque três são os que testificam no céu, o Pai, o Arcanjo Miguel e o Espírito Santo, e estes três são um. Irmãos, não existe essa colocação. Jesus, ele é a segunda pessoa da Trindade, sendo o próprio Deus encarnado. Então fica comprovado, irmãos, que quem ensina esse tipo de coisa aí, se Miguel é Jesus, se Jesus é Miguel, está pregando heresias. Amém? Compartilhe esse ensinamento aí, quem sabe caia nas mãos de alguma pessoa que se deixou levar por esses ensinamentos. Então o foco desse estudo aqui, irmãos, é abrir os olhos de muitas pessoas. Então fica comprovado que Jesus é Deus. Jesus é o Senhor dos senhores, o arcanjo Miguel é apenas um anjo, mesmo que sendo em grau elevado, em um patamar elevado do que os demais anjos, ele foi criado por Deus. Então, são totalmente diferentes. Amém? Então, quem afirma que Miguel é Jesus está pregando heresias. Está pregando heresias. Eu peço a você, irmão ouvinte da palavra, compartilhe esse ensinamento para que mais pessoas possam ser abertos os seus olhos pela verdade que liberta. Amém? Deus abençoe a todos, que todos fiquem na santa e gloriosa paz do Senhor. Você que ainda não é crente, que ouviu essa mensagem e deseja aceitar Jesus, levante a tua mão comigo nesta hora e fala assim: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha alma. Perdoe os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, sela-me com teu sangue para que eu possa herdar a salvação eterna, a qual se manifestará em todos os santos, aos quais se regozijarão. Amém? Pela tua salvação. Você que é rebelde, está aí vivendo a sua vida totalmente alienada do Senhor Jesus, vamos fazer um concerto com Deus agora, amém? Levante a tua mão aí, vamos fazer uma reconciliação. Fala assim comigo: Senhor, eu me reconcilio com o Senhor. Te peço perdão pela minha fraqueza. Te peço perdão pelas minhas falhas. Aceite-me novamente, Senhor, perdoando os meus pecados, escrevendo o meu nome no livro da vida, me selando com teu sangue e assim me concedendo a vitória e a vida eterna. Amém? Fica firme com o Senhor. Busque a Deus enquanto se pode achar, porque salvação Deus tem
Vale nos conceder. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Quem vos despede uma vez mais com muita alegria em minha alma é o teu irmão em Cristo, Diácono Gleidson. Fiquem na paz do Senhor e que Deus vos abençoe.